prazer em estar aqui novamente. E depois de tantos ministérios apresentados, né, tantos talentos que nós vimos aqui na igreja, os membros da nossa igreja, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre os nossos dons, os nossos talentos. Mas antes eu queria saber quem estava aqui no JA no sábado passado. O Renato fez uma pergunta que ele repetiu hoje também. Ele perguntou: quem quer ir para o céu? Quem quer ver Jesus voltar? E eu faço essa pergunta para vocês. Quem quer ir ver Jesus? Quem quer ver Jesus voltar? Amém. Vocês querem mesmo? Sim? Sim. A Bíblia diz que quem quer ver Jesus voltar tem que fazer alguma coisa. E está lá em Mateus 24. Quem trouxe a Bíblia, por favor. Em Mateus 24 são descritas um monte de tragédias, muitas calamidades que vão acontecer no tempo do fim. Fala de guerras, rumores de guerras, pestes, ódio, que o amor de muitos esfriariam. Mas no versículo 8 diz que tudo isso é o princípio das dores. E se você olhar lá no versículo 14, vai estar escrito assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, se você quer mesmo ver Jesus voltar, você vai ter que pregar o evangelho para todo mundo. Vocês sabiam que os anjos se regozijariam em pregar o evangelho para o mundo inteiro e fariam um trabalho muito bem feito? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, comissionou a mim e a vocês para pregarmos para o mundo inteiro, miseráveis como somos, errantes, né? Pecadores como somos. E Deus é tão perfeito, tão grandioso, que Ele disse assim, ó: pregai. Mas antes Ele nos dotou de dons, de talentos, de capacidade para fazer isso. E isso mostra como nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus. Porque Ele que nos dá a capacidade para fazer aquilo que Ele mesmo ordenou. Mas você pode pensar assim: eu não tenho dom, eu não tenho talento. Eu vejo o irmão A, a Amanda, a Roberto, o Renato, todos aqui trabalhando, mas eu não vejo um dom que eu tenho especial, não vejo um dom que Deus me deu. Então, vira a página da sua Bíblia e vai para Mateus 25. Mateus 25, 14, nos conta a parábola dos talentos. E ela começa dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens. Então Deus confiou os seus bens, os seus dons para nós. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, e o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma copa e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente vê aqui que o servo escondeu o dinheiro do seu senhor. Como é que ele escondeu uma coisa que não era dele? Isso nos traz uma lição muito importante que eu sempre repito na lição da escola sabatina. Tudo que você tem a mais que os outros, seja dons e talentos, seja bens materiais, tudo que você tem a mais que os outros, foi Deus que te deu. Ele é o dono majoritário disso e Ele disse: ajudar o teu próximo com isso. Então tudo que você tem a mais que os outros, foi Deus que te deu, é uma dívida com Ele para ajudar o próximo. Vamos continuar no versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, hoje te fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, hoje te fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós vemos que todos nós temos pelo menos um talento. Deus distribui segundo a nossa capacidade. E Ele não quer
santidade. Ele quer que você produza o fruto, quer que você use o dom que Ele te deu. E continuando aqui, 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifos onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se a gente pensasse materialmente, seria esquisito Deus dizendo isso para nós. Aquele que tem terá mais, aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mas aqui Deus está falando daquilo que Ele nos deu para ajudar o próximo. Se você não usar o dom que Deus te deu, Ele vai tirar de você e vai dar para quem faz uso dele. E olha que o versículo 30 nos diz que é até assustador. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, além de tirar o dom, Ele diz que o céu vai ser tirado dessa pessoa. Essa pessoa também não vai para o céu. Sabendo disso, eu acho que todo mundo aqui está bem animado para usar os seus dons, não é verdade? E os dons que Deus nos dá são diversos, são vários. E lá em Romanos 12 nós temos um pouquinho disso. Romanos 12, versículo 5. Diz assim: assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, também diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então nós vemos aqui que Deus não se limita ao nos dar os nossos dons. Ele nos dá de maneiras diferentes. Cada um tem um dom específico. Alguns cantam como a Larissa, outros pregam como o Renato, como o Tony, outros fazem o bem para o próximo como a Amanda. E olha o que a Ellen White nos diz em Serviço Cristão, página 67. Ela diz assim, a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Então não é só o líder que tem que trabalhar, somos todos nós. E ela continua, a igreja de Cristo na terra foi organizada para fins missionários. Então você que está sentado aqui, você está sentado numa igreja que foi organizada para fins missionários. Então você também é um missionário. E o Senhor deseja ver a igreja inteira. Não é 10%, não é a metade. É a igreja inteira, idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres possam ouvir a mensagem da verdade. Então, aqui está falando o seguinte. Nós aprendemos em Romanos e nesses textos que a igreja é como um corpo. Cada membro tem a sua funções diferentes, mas todas contribuem para o mesmo fim. Nós temos que exercitar os nossos dons para que nós possamos usá-los da melhor maneira possível. Mas a maior lição que nós tiramos desse texto é o seguinte: um corpo, e eu estou falando literalmente agora, que trabalha apenas e unicamente para si, morre. Nós precisamos de influências externas e precisamos influenciar. Nós precisamos de água, do solar, alimento, assim como nós precisamos viver em sociedade. Precisamos conversar, ter contato com os seres humanos. Assim também é a igreja. Uma igreja que trabalha apenas e unicamente para si, ela morre. Nós temos que trabalhar juntos para pregar o Evangelho, para mostrar Cristo para as pessoas que não têm. Eu tinha separado aqui alguns exemplos como pregar o Evangelho, mas aqui nós vimos já várias maneiras de todos os tipos, métodos muito lindos de pregar o Evangelho. E Ellen White também nos traz um conforto, uma mensagem muito bonita, um conforto realmente para quem prega o Evangelho. Olha, diz que
que pastores e membros leigos saiam para os campos a amadurecer. Encontrarão sua seara onde quer que proclamem as verdades bíblicas esquecidas. Acharão pessoas que aceitem a verdade e devotem sua vida para ganhar almas para Cristo. Gente, pensa comigo. O que realmente importa nesse mundo? Pessoas ou coisas? Quando você chegar lá no céu, você vai se preocupar com as casas, os carros, dinheiro, faculdade que você amontou nesse mundo, ou com as almas pelas quais você orou, pelas quais você jejuou, pelas quais você lutou com Deus e disse: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, se essa pessoa não for para o céu comigo. Gente, qual é o preço de uma alma? Quanto custa uma alma? Nem o mundo inteiro pagaria o preço de uma alma. Jesus morreria por cada um de nós. Nós já entendemos que temos que pregar, não é? Certo? Mas o que é que nós temos que pregar? O que a gente leu lá em Mateus 24? O Evangelho. E o que diz o Evangelho? O que mais? O que ele fez por nós? Ele morreu por nós. E o que ele ainda vai fazer? Vai nos salvar. Como? Vai voltar para nos buscar, né? Isso é uma verdade muito grandiosa, muito linda. Mas se a gente pegar apenas que Jesus morreu pelos nossos pecados e salvou a humanidade inteira, e que ninguém precisa fazer nada para ser salvo, sem explicar que hoje Jesus está lá no Santíssimo do Santuário Celestial julgando, Jesus está lá julgando os justos pelas suas obras, as pessoas não vão saber que elas precisam de transformação de vida. Entenderam? Se a gente pregar simplesmente e somente que Jesus vai voltar, sem explicar para as pessoas que antes do verdadeiro vem o falso, que antes de Cristo vir, o anticristo vai se manifestar, nós vamos estar preparando as pessoas para quem? Para o falso. Então pergunto, qual é o evangelho que nós temos que pregar? O verdadeiro. Lá em Mateus 24 está escrito assim, ó, e será pregado o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? O Evangelho do Reino é o motivo pelo qual essa igreja nasceu. Essa igreja nasceu para pregar as 3 mensagens angélicas. E eu pergunto para vocês, é a nossa mensagem, não é? A mensagem dessa igreja. Sim. Nós a conhecemos. Sim? Sim? Então quem pode me falar qual que é a primeira? Temam a Deus e dar-lhe glória, adorar, pertencer à terra da mar. Exatamente. Essa onde está dada. A Babilônia. Isso. E a terceira? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa e na mão. E no finalzinho, no finalzinho dessa terceira mensagem, nós temos onde é que estão os salvos, onde é que estão os santos nessas 3 mensagens. E diz assim, aqui está a perseverança ou a paciência dos santos. Aqui estão quem? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós temos que saber isso, nós temos que pregar isso, porque não adianta nada dizer para o mundo que nós somos diferentes, que nós andamos na contramão do mundo, se nós não fazemos de fato. A nossa mensagem tem que ter poder. E olha que sério isso daqui, ó. Se nós não vivemos o que pregamos, a nossa mensagem não tem poder. Nós temos que nos adequar segundo a nossa mensagem. Nós temos reformas a fazer na nossa vida. E nós não podemos esquecer do nosso foco, que é o céu. A gente não pode perder tempo com esses passatempos que o mundo oferece. Seja televisão, videogame, o que quer que seja. Nós lidamos com coisas maiores do que essas. Nós lidamos com a salvação ou perdição eterna de pessoas reais. Muitas vidas estão nas nossas mãos. E a nossa decisão tem que ser agora, tem que ser hoje. Nós temos que escolher salvar pessoas. Essa é a nossa obra. Agora, para encerrar, eu vou dar um trecho da Ciência do Bom Viver. Mas antes de ler, eu convido o pessoal já para se preparar para vir cantar. O texto diz assim, o seguinte, ó. Era a tarefa dos discípulos disseminar o conhecimento do Evangelho. Foi-lhes confiado
confiada a obra da proclamação a todo o mundo das boas novas que Cristo trouxe aos homens. Jesus confiou para os apóstolos da pregação a todo mundo. E no mais diz assim, a toda nação debaixo do céu foi levado o Evangelho numa única geração. O dar o Evangelho ao mundo é a obra que Deus confiou aos que professam o seu nome. Para nós temos que dar o Evangelho ao mundo. Para o pecado e a miséria do mundo, é o Evangelho o único antídoto. Tornar conhecida a toda a humanidade a mensagem da graça de Deus. Eis a primeira obra dos que conhecem o poder restaurador. Então a nossa primeira obra é essa. A nossa prioridade não é ganhar muito dinheiro, não é ter uma casa grande, nem uma vida confortável. Nós não temos que ser bajulados sobre ninguém. A nossa primeira obra, a nossa prioridade é ganhar almas para Cristo. Não importa se você vai sofrer, não importa se alguns vão te rejeitar. Você não foi feito para agradar as pessoas. Você foi feito para honrar, glorificar e obedecer o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Neste momento eu vou convidar a igreja para